Verdade, gente. Olha, eu achei muito difícil e até cheguei a me arrepender de ter aceitado essa curadoria, porque, em primeiro lugar, eu nunca tive um trabalho dessa natureza. E eu fiquei muito inseguro. E eu li vários livros tentando escolher um, e no começo eu só pensava assim, um livro que agradasse vocês, que vocês gostassem. E eu li um livro e procurava livros famosos, autores famosos, mas na verdade, no fundo, eu queria um brasileiro. E tentei Machado de Assis, tentei outras coisas, só que quando estava perto da época de eu indicar, eu tinha lido esse no meio e eu vi que esse aqui me pegou mais leve, eu me sentia mais à vontade com ele, era uma leitura tranquila, era um livro pequeno, é um autor brasileiro que escreve muito bem, delicado, gentil, que fala do amor, fala da traição de forma respeitosa e humana. Ele fala do amor e da traição, da forma que ocorreu, com carinho, com amor, com afeto, sem aquele julgamento pesado, leviano, vulgar. Então, eu comecei a gostar mais desse livro do que o que eu tinha gostado no momento que eu li. Aí voltei para ele e comecei a ver também a questão do patriotismo, que ele cita nossas riquezas, não, né? Nossa cultura, o cajueiro, nosso mar, a terra fértil do Nordeste, nossas religiões, ele fala bastante, ele é bastante religioso, mas sem deixar de lado o amor, o carinho, o respeito, a consideração. Comecei a pensar no amor deles e no comportamento do tio com o Fernando, sabe? Uma coisa bonita, uma coisa sem muito ódio, sem violência, sem agressividade, aquela coisa que tem aquele aspecto nordestino de cangaceiro, nada nesse sentido. Era uma coisa assim, muito diferente. Aí eu comecei a amar o livro. Depois do momento que o Cleibron aceitou a indicação, gente, eu amei o livro. Aí me deu paz, me deu tranquilidade, eu amei o livro. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, como é que as nossas normas sociais, como é que as regras da consideração, do respeito, da gratidão, tudo isso interfere na nossa vida de formas, às vezes, tão negativas, né? Que faz sofrer tanto, coisas tão boas, sentimentos tão bonitos, né? E que realmente, no caso aí, o Fernando, com esse amor pelo tio, sofreu muito e fez o tio sofrer também, mas não foi culpa. Tanto é que no momento em que ele chegou pro tio, quando o tio descobriu, foi: tio, basta uma palavra sua que nós dois nos matamos. De tanto pavor e de tanto que ele sofria pelo que ele fez, por ter traído a confiança do tio, mesmo sem saber. E depois sabendo, né? Aí eu imaginei, esse livro é leve, é pequeno, é agradável, é um ator brasileiro, fala do movimento, assim, na introdução, que é maravilhosa, né? Essa introdução dele aqui eu fiquei encantada, que é do prefácio, né? Que é a mesma coisa. O Carlos Nilton Júnior, que é um escritor nordestino maravilhoso também, ele faz aquela introdução bonita demais. Prefácio, tá, gente? Tá escrito aqui. É porque eu sempre troco. Aí a ilustração, gente, são aqueles movimentos, tudo do movimento armorial. É um movimento cultural onde se pega as nossas culturas de raiz mesmo, sem grandes influências da Europa, de outros países. E aí esse movimento armorial traz muito isso, e toda essa gravura, toda ilustração traz muito isso. Então eu me encantei. E falei assim, Deus me abençoe, Deus me ajude. E eu trouxe isso para vocês com muita vontade, que vocês Bom, eu tenho a gostassem. dizer que Deus te abençoou. Um livro maravilhoso. Como eu disse no nosso grupo, eu sou fã de Tristão e Isolda. Eu tenho, assim, uma paixão por essa história. E também porque, de certa forma, ela se repete no Rei Arthur, né, que é o Arthur, o Lancelot e a Guinevere. E aí, como eu sou também muito apaixonada por essa história, então, para mim, é um ciclo. E eu não sabia da existência do Fernando e da Isaura.
Se não fosse você, eu não ia saber. E olha que perda que estaria na minha vida. Porque como eu gosto muito dessa história, como que eu não ia conhecer essa lindeza, né? O Suassuna é um amor nosso. Tudo que ele fala ali no livro, toda essa assim, que ele traz a história para o nosso Brasil e ele consegue colocar assim essa poesia que a gente gosta, como você falou, essa delicadeza do amor, o respeito muito grande do Fernando pelo tio, o amor dele pela Isaura, e ao mesmo tempo eles não conseguem, não tem um momento egoísta, né? Quer dizer, é o amor dele pela Isaura, é o amor dele pelo tio, e isso é muito bonito e a gente fica enlevado com a história. Como eu falei, eu tenho 3 coqueiros na minha casa, no meu jardim. 2 ficam no jardim da frente, que é o Tristão e a Isolda. E o Rei Marcos, eu deixo, é o último, que está lá do outro lado. E daí parece que agora eu estou olhando para o Rei Marcos com outros olhos. Eu estou com pena do Rei Marcos lá sozinho. E eu queria dizer, Malu, que você acertou em cheio. Tenho certeza que eu, como todo mundo do grupo aí, se ficou assim, se sentiu terno com relação a esse livro e com relação a você. Parabéns e muito obrigada, viu? Eu andei meio afastada dos nossos encontros ultimamente, andei atravessando um deserto aí, mas agora estou aqui e encantada com o seu livro. Obrigada. Obrigada, Clélia, o que você achou da escrita dele? Você que é uma leitora nata. Assim, a escrita dele sem ser aquele estilo de O Alto da Compadecida. O que você achou? Eu gostei. Eu me surpreendi, eu não esperava. Até que quando veio a indicação, eu achei que iria repetir, que seria do mesmo jeito, né? Aquela coisa do teatro, mas não. Eu gostei da narrativa, eu achei uma delícia o jeito dele escrever. Eu não esperava. Ele, assim, né? O jeito de contar a história de um jeito brasileiro mesmo. Assim, eu gostei. Foi uma surpresa, foi uma surpresa. Oh, valeu, obrigada. Malu, queria te dizer que eu amei essa leitura. Eu já tive contato com outras escritas do Ariano Suassuna. Ele é meu conterrâneo, nascemos na mesma cidade. E na minha época de ensino fundamental, quinta, sexta série, era muito comum estudarmos em sala de aula poesias do Ariano Suassuna. Confesso que eu nunca tinha lido esse livro, só as poesias que ele compunha e eram passadas na sala de aula. E era comum também ele visitar as escolas. E ele visitou a minha uma vez. E eu quero te falar que ele, pessoalmente, é a mesma coisa que a gente imagina lendo o livro dele. Ele é delicado, ele é inteligente, ele tem uma energia tão simples, tão acolhedora, que foi maravilhoso ver ele na escola, na minha época de ensino fundamental. E essa história em si, eu amei. Amei, assim, é trágico no final, mas é uma tragédia leve, né? Realmente traduz como que funcionava essas histórias de amor na época, né, no estado do Nordeste. Era desse jeito mesmo. E assim, muito obrigada. Eu amei, amei, amei. Vai estar guardado no meu coração para sempre. Obrigada. Que bom que você conheceu ele, também estou com inveja. Conheci. Na época, era muito comum, quando ele trabalhava na Secretaria lá do Estado, ele visitar as escolas para falar sobre os poemas dele. Ele era muito da parte da cultura, e era muito comum ele visitar as escolas. Então, eu fui privilegiada. Parabéns. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, eu costumo falar assim, que participar desse clube, para mim, é um privilégio, assim, porque a gente sempre pensa assim, eu sei muita coisa, toda aquela coisa. E toda vez que eu participo de alguma indicação, eu fico surpreendida pelo conteúdo que eu acabo adquirindo, né? Porque são tão boas sugestões, os assuntos são tão variados, né? E aí você fica falando, puxa vida, eu sou uma privilegiada e falo para todo mundo, aqui no Maranhão, falo para São Paulo, pessoal, eu participo de um clube maravilhoso, ainda põe assim com a boca cheia de Brasília,
E aí eu me sinto assim privilegiada, porque eu aprendo muito, muito. E sou meio suspeita até de falar do Ariano, porque é um autor que eu amo, é hilário demais. Eu sigo assim com entrevista, com palavras que ele fala, as coisas, as entrevistas que ele fala, eu dou muita risada, sabe? E eu desconhecia esse gênero romance do Ariano, por incrível que pareça. Eu desconhecia, nunca tinha lido nada a respeito, não sabia nem que ele fazia algum tipo de literatura nesse gênero, né? E quando eu fazia faculdade, lá por volta de 1900 lá vai bolinha, eu acabaram indicando o tal do Tristão e Isolda. Agora imagina uma mocinha, uma moçoila lá, que era meio troncha, né? Leu um livro assim, Tristão e Isolda, lá da Idade Média, que não entendi absolutamente nada. Você entendeu? Livro muito truncado, muito, sabe, assim, não dava para entender absolutamente nada, negócio de magia, beber uma porção lá e se apaixonar, toda aquela coisa, o cavaleiro da tábua redonda e aquela submissão ao tio, ao monarca, e ele era um cavaleiro, e tinha toda aquela honra, sabe, eu não conseguia entender absolutamente nada. E quando eu peguei o livro da Malu, que ela indicou, eu fiquei assim surpresa, porque eu falei, ué, mas parece que eu já li alguma coisa a respeito, né? E tinha lido o tal do outro que eu nem entendi nada, né? Que foi alguma coisa, era em forma de cantiga de amor, cantiga de amigo. Como é que pode, no trovadorismo lá no século XII? E eu, com 25 anos, você acha que eu ia entender alguma coisa? Né? Eu entendi mais ou menos. E agora eu consegui entender o livro por causa do Ariano. Você entendeu? Porque ele trocou os nomes, embora apareça alguns momentos, pareça assim, no tal da Paixão Avassaladora, lá pela Isaura, eu tentei comparar, porque lá eles tomaram uma porção. Você entendeu? Eles experimentaram uma porção e se apaixonaram. E aí ele fez uma reviravolta, porque é um livro de 1956, que foi o ano do meu nascimento, mas é um livro atualíssimo, né, uma linguagem maravilhosa. Eu entendi agora tudo do Tristão e Isolda, através do livro da Malu. Malu, muito obrigada por mais essa experiência de conhecimento, porque realmente, minha filha, agora eu entendi o que era a tal da porção, que naquela época havia uma fidelidade grande, que o Tristão era um cavaleiro, fazia parte daquela monarquia, e tinha como uma das regras, né, ser fidelíssimo ao monarca, né? E ainda parente dele, né? Então, jamais ele poderia trair, jamais. E aí o Ariano, ele conseguiu, na linguagem dele, uma linguagem muito boa, achei uma linguagem muito boa, simples de entender, e aí foi onde a burrinha que entendeu a história que eu li lá em 1900, lá vai bolinha, porque sabe-se lá quando é que eu me formei, né? Então, muito obrigada, gente. Cada dia que passa, eu fico muito contente com os temas. Do tema passado também, olha, eu desconhecia tanta coisa, mas tanta coisa, e de repente fiquei assim, muito conhecedora de alguns assuntos, né? Que eu falava coisas tão erradas, assim, tipo, é homossexual, esse tipo de coisa, e aí aprendi vários termos, aprendi toda aquela vida dura, sabe, fiquei colocando no lugar, até chorei, vocês sabem disso, né? Me colocando assim como mãe de uma pessoa naquela situação, e agora a Malu
me manda um livro do Ariano que eu jamais conheci esse gênero, porque eu só conheço a parte poética. Até lá no finalzinho ele coloca alguma coisa como se fosse uma cantiga, e o meu livro era de cantiga, porque naquela época eles não escreviam, era em praça que eles contavam a história. Tá? E era todo daquele tipo lá, como é que uma pessoa com 25 anos, no primeiro ano de faculdade, vai ler Tristão e Isolde de entender alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Maria, que linda! Que lindo ouvir você. Muito obrigada. Nossa, como eu estou feliz, gente, de ter agradado vocês. É um escritor de poucos leitores e que, quem sabe, daqui a uns tempos será de muitos, né? E eu acho que ele merece. Eu sou fã dele, né? Ai, a Obrigada, gente estava gente. comentando na entrada, estava falando com a Malu, que eu gostei muito, né, da indicação, porque a gente conhece Ariano, mas nunca leu, poucas pessoas, né, acho que leu muito uma obra dele. Ainda mais depois que virou filme, o Auto da Compadecida, acaba que a gente associa Ariano só ao Auto da Compadecida, né? Sim. E quando peguei o livro para ler, eu achei, no começo, eu vinha de um ritmo de leitura, aí ele quebrou, né, o ritmo que eu estava vindo, e eu achei, assim, simples, mas eu achei ele muito humano e elegante na hora de explicar ali as interações humanas, né, porque no começo, falei, vai ter o sobrinho jovem, vai ter um caso com a esposa do tio. Aí a gente já pensa assim, no mais vulgar, né? No que a gente vê mais já, vai ser uma sacanagem, né? E tal, Mas aí ele vai construindo pra gente como eles se conheceram, que o amor veio antes de conhecer o tio, né? E aí eu comecei a ficar apegada. Falei, ai, gente, coitados, que angústia, né? De tipo, meu Deus, podia acontecer com qualquer pessoa? Talvez, né? Não sei. E aí o Ariano chama atenção, me chamou a atenção, eu já estava no pré-julgamento, aí eu não conseguia, eu marquei aqui, mas não achei no livro onde que eu coloquei, que ele fala assim, para a gente ser mais humano e caridoso, e não julgar tanto, porque talvez se estivéssemos naquela situação, a gente agiria de uma outra maneira, né? E eu pensei, é mesmo, você viu pra mim? Aí eu comecei a gostar mais de Isaura e de Fernando, porque eu até comentei, estava conversando com a Jéssica, eu falei, gente, mas eu achei Fernando um chato, tinha hora, porque ele falava, ai, a gente não pode ficar junto, mas aí eles mesmos cediam, e aí ele cobrava dela, mas eu lembrei que era 1956, e que também eles estavam com a culpa, né? E aí o que me angustiou é isso, é a culpa, né? O que a culpa faz com a gente? E o Ariano vai falando de uma forma muito humana mesmo, assim, muito... vai nos conduzindo de uma maneira em que a gente não critica tanto. E assim, era difícil para os três naquela situação, né? Foi uma relação extremamente difícil, porque eles se amavam. Não só Isolda e Fernando, mas Fernando amava Marcos, né? Porque foi o pai que ele teve. E como é que você faz, né? Qual o amor que você escolhe? A gente consegue escolher um amor, né? Dá para escolher, e aí você vai ser ingrato com aquele que te criou, e eles tentaram fugir do amor também, né? Não conseguiram. Então, assim, é muito difícil, porque às vezes a gente fala, era só não ter cedido à tentação, mas, assim, aconteceu de um jeito tão ruim, que quando eles tiveram a primeira noite deles, para depois voltar, já estava feito, né, o estrago. Como é que você faz com essa mancha? Não é uma pessoa que mora longe, é o tio que mora na fazenda. Então, eu fui entrando ali e falei, gente, são as relações humanas, e eu gostei disso, porque foi nessa simplicidade da relação humana e a forma como ele vai contando para a gente, jogando ali, ele não nos deixa condenar os amantes, ele nos dá todas as dicas de vamos perdoar, porque olha só como que as coisas aconteceram, você faria diferente, né, no lugar você... E assim, o amor deles era muito forte, quando ele fica doente, lá que eles decidem se separar, que ele morre lá, também a gente fica com dó da Isaura,
com quem ele casou, que no último momento ela teve aquela mesquinhez, e também Ariano fala que não era culpa dela, porque de fato ela morreria, mas ela também foi humana, né, gente? Ela sentiu ciúme, e ela teve o resto da vida para se arrepender, porque a última palavra que ela deu foi algo que deixou marcado no coração dele. Então, assim, isso foi legal da história, porque ele mostrava pra gente as delícias e as dores de se ser humano, né? Você tá sempre nos dois lados da moeda. Você pode ser, não é? Você tá ali. Eu gostei muito disso, eu achei que nossa, porque assim, é um autor mais antigo, que a gente não pensa que vai falar tanto com a gente agora, assim. Eu achei muito bacana, e foi rapidinho de ler. Então eu comecei com uma sensação assim de, ai, será, gente? Como é que a gente vai passar pano para isso? Mas no final, passei todos os panos. E fiquei muito angustiada, com pena de Marcos, gente, porque ele também foi de uma nobreza, né? Porque eu estava até o fim esperando ele mostrar que era uma pessoa ruim. E aí ele mostrou que era bom, fiquei pior. Falei, ai, gente, tá puxado. Mas foi ótimo, eu amei, amei. A luz foi maravilhoso. Ai, Andréia, que bom ouvir de você. E quando você coloca o lado humano dele, de lidar com as alegrias, as tristezas, as dores e tudo da humanidade, do indivíduo, do ser humano, é como assim, um filósofo que olha tudo com olho de amor e com bons olhos. Sim, eu Né? acho que ele trouxe para o clássico uma crônica, porque fica tudo muito trovadorismo, aquelas coisas antigas, uma pegada Romeu e Julieta, uma dificuldade, mas que super, né, assim, que acontece no dia a dia mesmo, e é isso, ninguém tá livre, né, que a gente gosta de falar, ai, não teria acontecido, ai, não seria, ai, gente, fiquei arrasada, fiquei até revendo a minha vida, pensei, nunca mais eu julgo. E o amor deles era muito grande, era aquele amor de corpo e alma, havia muito desejo e amor. Então não era só um amor platônico, amor não, eles tinham uma coisa carnal muito forte. E eles não conseguiam controlar aquilo, de tão grande que era o amor e o desejo um pelo outro. E era um sofrimento, né? Por Era causa enlouquecedor, né? Eu sentia isso, a angústia deles se amarem, não conseguir se livrar, não conseguir seguir a vida, e ser aquela coisa que fazia mal e fazia bem. Tanto que quando eles fugiram, ela estava definhando, né? Ele estava se entregando ao álcool. Então, a culpa também, né? Eu acho que o livro é muito isso. A culpa não nos permite ser felizes também. Porque assim, eu tirei isso, que ninguém consegue ser feliz construindo a felicidade em cima da infelicidade de alguém. Então, para mim, ali, os três estavam fadados a não ficarem felizes, porque um deles teria que ser infeliz e ninguém é feliz assim, né? Foi uma coisa que ficou martelando. Eu achei muito legal, gente. E é um livro fino, que traz muito aprendizado. Exatamente. Nossa, você falou lindamente, do jeito que eu tenho uma visão, essa sua, e você falou muito bem, melhor que eu. Gostaria de ter falado isso que você falou, porque é isso que eu sinto. Viu? Obrigada. Muito obrigada. Vou começar com um trecho do livro, onde ele fala assim: não vale como exemplo para ninguém, pois ao que parece, para que nada serve esse amontoado de acontecimentos sem sentido ao qual ordinariamente se dá o nome de experiência. Apenas sagrada e triste contém ela em si a dor, as lágrimas, a exultação e os extravios, enfim, o bem e o mal misturados, que implica necessariamente toda e qualquer história de homem. E eu amei, gente, esse narrador. Ariano esteve presente com a gente em todos os momentos do livro. E eu achei muito interessante a forma como ele se colocou como narrador. Ele contava a história e explicava para a gente, à medida do que ele ia comentando, e fazendo com que o leitor tivesse essa pré-análise, né, da história. Então, achei muito interessante o Ariano em Tragédia, que eu também não conhecia. Na verdade, eu não conhecia nada do Ariano, a não ser aquilo que as pessoas comentam sobre ele. E eu achei muito interessante a comparação que eu fiz de dois autores que eu gosto muito, que é Shakespeare e o Guimarães Rosa. Então, eu lembrei em muitos momentos dos dois,
principalmente pela escrita, porque a escrita do Shakespeare é muito simples, apesar das pessoas acharem que é muito difícil, porque ele realmente fala com o coração. E Guimarães Rosa, para mim, eu acho que é um dos autores que a gente tem brasileiros na concepção de fã que eu sou, porque com certeza eu sou muito fã dele nesse sentido, que é do amor ao nosso Brasil, às coisas que a gente tem como referência, né? Sendo elas, cada uma tem a sua natureza mais bela, que eu acho que é o regional, né? Cada um de nós aqui veio de algum lugar do Brasil, e o Brasil é vasto, é gigante pela própria natureza, como diz o nosso hino. Então, eu senti muito isso do Ariano, sabe? Eu senti esse amor ao amigo dele, ao escrever esse livro, começar por isso, né? Ao amor à cultura, principalmente por o amigo já fazer com ele tantas coisas, que é o Francisco Bernan, né? Que pediu para ele fazer o livro. Então, eu acho que foi várias nuances de amor, sabe, esse livro. E ter a Malu como nossa amiga aqui, gente, também é uma forma de amor, porque ela é maravilhosa, a curadoria nos traz isso. Eu sempre comento isso com vocês, né? Que a curadoria a gente aproxima um pouco das pessoas, e a gente conhece através do livro que a gente escolheu. E eu tive o prazer de te conhecer, Malu, nesse livro, e é um livro realmente clássico, tá? Porque falar de Ariano, eu acho que para a gente é clássico, por a gente conhecer ele, né, de certa forma, e colocar o nosso Brasil numa história que a gente sabe que é um clássico mundial, né? Então, eu fiquei muito feliz em ler esse livro. Eu confesso que para mim não teve nada de tragédia, assim, eu não consegui ver nada de ruim no livro, né? Exceto o amor não correspondido, porque eu gosto muito de romance. E romances que dão certo no final. Mas, assim, a gente não tem como escolher, né? Porque não fui eu que escrevi, mas eu senti que tudo dá certo na vida da gente, independente do final. E eu espero de verdade que você se sinta muito feliz e com muito amor, porque a gente está aqui para te escutar, para ver as suas reações sobre esse livro, porque eu fiquei muito curiosa por que você escolheu esse livro. A todo momento eu me lembrava disso. E assim como eu faço em toda a curadoria, eu sempre fico muito próxima também do curador através do livro que ele escolheu. Então, Ariano com certeza deve estar muito feliz com a sua escolha de representá-lo, levando o livro dele através de várias pessoas que aqui você sabe que não conhecia ele de verdade. Então, isso, assim, é um presente incrível que você leva para a curadoria, olha só, que presente, né? Olha, você quase me fez chorar, eu estou me segurando. Muito, muito obrigada. Mas eu queria falar bem rapidinho algumas coisas que talvez, não sei se já foram comentadas, né, mas que eu achei interessante no livro, né, eu gostei muito, e tiveram duas passagens que eu achei interessante, assim, uma foi a questão do anel, né, que quando a Isaura, né, vai lá com, deixa eu ver que parte foi, quando ela sai com o Fernando, tenta, né, seguir a vida junto com ele e tudo, ela deixa a aliança lá em cima da mesa, né, da casa, que ela tem lá com o Mauro, né, Mauro, né, Mário, e Marcos, desculpa, já faz alguns dias que eu li, já esqueci o nome, mas assim, ela deixou a aliança, né, e ele permaneceu deixando a aliança lá, esperando que ela voltasse, né, então acho que tem também essa história do amor do Marcos, né, com a Isaura, e só que ao mesmo tempo é um amor muito grande que ele tem, que ele espera ela voltar e ainda deixa a aliança lá no lugar, mas ao mesmo tempo ele tem a parte humana de não querer que ela fique com outra pessoa, né, de querer ficar com ela, mas ele meio que permite que eles tentem viver assim, né, já que, né, já fizeram isso, mas aí foi uma parte que eu fiquei, assim, eu achei interessante, né, de ele ter deixado a aliança lá para quando ela voltasse.
E outra e também essa questão de ele ter permitido, assim, cumprir no final, né, deixar os dois juntos sob o cajueiro, né, o que foi onde começou, tem essa questão do ciclo, assim, né, se fechando. E aí eu lembrei, assim, alguns livros atrás, alguns meses atrás, foi o livro Água Fresca, né, para as Flores, e aí eu lembrei a questão dos amantes, né, que não deu muito certo durante a vida, mas que ficaram juntos depois, né, assim, na eternidade, né, então eu achei legal, assim, são livros totalmente diferentes, mas que tem um ponto em comum, assim, da história, né, eu achei interessante, e eu gostei muito, viu, Malu, obrigada pela curadoria, pela indicação, foi muito bom. Obrigada, muito obrigada por ter gostado. Nossa, eu fiquei feliz demais. Eu estou meio emocionada, porque a minha querida Karine me deixou sem chão aqui. Estou me recuperando, viu, Karine, ainda, viu? Tudo que você falou, muito lindo. Eu achei o livro interessante, com alguns aspectos. Primeiro, que eu acho que faz falta a gente ter lido mais coisas de Ariano Suassuna, partindo do pressuposto que esse livro foi um livro teste que ele fez por inspiração do Brenan, não é? E porque ele pretendia mesmo escrever um outro livro, A Pedra do Reino. E eu acho que uma coisa tem que estar muito amarrada com a outra, para a gente poder entender as razões dele escrever este livro. E um livro breve, um livro curto, né? Fácil de ler, muito fácil de ler, é quase que um romancezinho cor-de-rosa, vamos dizer assim, né? De uma leitura muito fácil. E naturalmente que está muito impregnado da tradição medieval, né? Tristão e Isolda, que é uma obra que eu também não conheço. Eu, aliás, não conhecia Suassuna, exceto pela fama. Né? Todo mundo conhece Alto da Compadecida, nunca vi, nunca assisti, mas ouve-se falar. Então foi interessante esse mergulho no Ariano Suassuna. Interessante o seguinte, que o livro assim, não tem uma profundidade psicológica dos personagens mais profunda. A gente está acostumado em romances mais densos, né, que tem uma profundidade psicológica profunda. Esse não tem. Ele é muito simples de entender. As pessoas, os personagens são bastante lineares, vamos dizer assim. Então, eu acho que o dever de casa agora é ler o livro Pedra do Reino, do Suassuna. Esse tem que ser o nosso dever de casa. Não, quem sabe a próxima curadoria, não sei, mas essa ideia que me ficou, que precisa conhecer Suassuna melhor. É isso. Obrigada, viu, Robert? Olha, a indicação e o pedido do Francisco Brenan, como a Karina já havia citado, foi feita há muito tempo, e o Brenan é um artista fantástico. Ele tem um museu em Pernambuco, onde foi numa fazenda que era engenho da família, e onde ele construiu um museu que é uma coisa encantadora. Tem várias esculturas de grande altura, 3, 4 metros de altura, dezenas, centenas de estruturas de uma natureza única. Ele e o irmão dele, o outro Brenan, que eu esqueci o primeiro nome, tem também um museu em Recife, onde tem de tudo que se imaginar. Coleções de armas antigas, de quadros, de louças. Então, assim, é uma família rica de cultura, de conhecimento, de artes. Então, o Francisco é escultor e artista em várias áreas, e o irmão dele, o responsável por manter toda uma estrutura de museu em Recife. Então, a gente deve bastante a essa família, e ver que Ariano Suassuna estava envolvido com o que havia de melhor em nível cultural dentro do Nordeste. Malu, Tão incrível, né? Desculpa te interromper, já interrompendo.
O colecionador de armas é o primo do Francisco, é o Ricardo Brenan. Ricardo, não é irmão, não, é Isso, ele é o maior colecionador de armas medievais do mundo. Nossa, eu fui lá, vi as armas, mas não sabia que era o maior do mundo. É a maior coleção particular do mundo. Que bacana! Muito obrigada por essa informação, amei. Meu estado, né? Eu tenho que defender. É, nossa, mas a família Brenan é uma riqueza para o nosso Nordeste, né? Assim Sim. como a Mariana Suassuna. Então, gente, muito obrigada. Oi, Malu, muito obrigado por recomendação. Eu gostei muito do romance. Eu abri uma área assim que eu não tinha muito conhecimento do Rio São Francisco, né? Que chama mais a atenção é Foz de Iguaçu, Pantanal, Amazônias e Rio São Francisco. Tipo, eu nunca tinha visto nada sobre isso. E foi vendo uns documentários também sobre como que é a vida no Rio São Francisco, e é bem interessante mesmo como que é lá. O livro eu gostei bastante, né, que tinha vários reviravoltas desde o início, né, que o Isolda não sabia que Fernando era o sobrinho do tio dele, né, e tampouco o Fernando não sabia que a Isolda ia casar com o tio dele. E tinha vários outros, né? O Hinaldo voltando com o remédio e tá lá na bandeira, o bandeira branco. Aí depois a Isolda, quem ele casou, falou que não é branca, é preta. É tudo uns reviravoltas assim, você fica meio... Mas uma coisa também que eu gosto de perguntar às pessoas, meio aleatoriamente, assim, pessoas na dia a dia, assim, se prefere saúde robusta, riqueza infinito, ou amor interno. E esse livro é um manche para quem seleciona o amor eterno, né? Não é uma tragédia, né? Infelizmente, mas aconteceu. E eu só fiquei meio chateado, indignado, né? Ele escreve sobre esse amor intenso deles dois, mas na hora que eles se mudam para Penedo e ele trabalha na vaqueria e ela trabalha como costureira, a vida fica muito difícil, eles não aguentam e decidem separar. Então, puxa, eu pensei que amor verdadeiro podia superar qualquer tipo de problema, né? Isso daí também parece um tapa de cara um tapa na cara das pessoas que trabalham com isso, para ver como que é duro as vidas deles. Talvez seja também que foi em outra época, né, que é muito difícil sobreviver, eu imagino, com o salário deles. Mas sim, eu gostei bastante da história, bem curta. Eu gostei de saber também que o ator Ariano, você falou que foi visitar a sua escola lá. É bom saber que ele era uma pessoa gênio. Normalmente também eu tenho essa imaginação que os escritores normalmente são amargurados, né? Eles entendem tanto do sentido humano que veja as coisas mais piores, sei lá, e acabam bebendo um uísque até na noite, tentando superar o bloqueio criativo, né, que muitos atores têm. Então, é bom saber que ele é uma pessoa genuíno e de bom amor mesmo. Eu vi uns vídeos também que passaram aí, ele parece ser uma pessoa bem gentil e amoroso. E eu gostei bastante do livro, curtinho e passava bem rápido. Muito obrigado aí, Malu, pela indicação. Obrigada a você, Tam, pela sua colocação. Tá vendo? Cada pessoa acrescenta mais uma riqueza, mais uma riqueza. Como é bom esse grupo, né? Como é bom ouvir todo mundo. Estou muito feliz com a indicação e mais feliz com o que cada um coloca, né? Muito bom mesmo. E ela já era apaixonada por ele, né? A Isaura já era apaixonada por ele desde quando ele levou uma facada, há muito tempo atrás, e ela já o amava, esperou por ele, uns 2 anos, se eu não me engano, 1 ou 2 anos, e o irmão dela nunca contou para ela quem era ele.
Então, quando ela reencontrou com ele, ela sabia quem ele era e que era o amor da vida dela. Então, assim, foi bem bonito. Foi uma criação, uma imaginação bonita e que eu achei fantástica, que eu curti demais. Também. Falar um pouquinho sobre o que o Etan falou, sobre ele ter essa visão assim de sentimento, de romance, mas parece que o livro, ele era um homem que amava muito a esposa, né? E parece que o livro ele foi feito justamente quando eles se encontraram, eles se conheceram, né? E aí é como se fosse assim, um presente para a esposa. Então ele foi uma época assim de muita paixão dele pela esposa. Pelo menos eu li alguma coisa a respeito. Né? Quando ele fala da esposa, ele fala assim com muito carinho, né? Ela sempre ia nas entrevistas e ele sempre mencionava o nome dela. Então, em 1956 ele fez esse livro, né? E parece que eles se encontraram justamente nessa época, né? Que foi até a época que eu nasci também, né? Foi o ano que eu nasci. Mas aí, só mais tarde, em 1994, que ele acabou publicando a obra. Mas ele já tinha conhecido a sua esposa, que parece que chama Zélia. Não é isso? Enfim, eu gostei muito do livro. Não tinha lido esse livro dele ainda. E a gente conhece Ariano Suassuna pelas poesias, pelas entrevistas espirituosas dele. Ele é um cara muito leve, muito, muito querido, muito simpático. Ele é muito carismático, né? E o que eu senti com esse livro? Tinha tudo para ser uma história pesada, porque ela fala de traição, ela fala de mentira, ela fala de engano, ela fala de perda. Mas com essa sensibilidade do Ariano Suassuna, ele conseguiu transformar essa história com temas tão pesados numa coisa gostosa de ler, numa coisa que demonstra o amor entre duas pessoas, o respeito que ele tinha pelo Marcos, porque era um amor de pai e filho ali, né, apesar de serem sobrinhos. A situação triste eu diria, da Isaura, porque ela é obrigada a um casamento por conveniência, né, um casamento contratado, vamos dizer assim, para suprir alguma necessidade deles lá, mas ela era apaixonada por outra pessoa, e aí a gente pensa assim, quem vai dizer que a vida vai dar uma reviravolta tão grande, onde ela vai encontrar esse amor às vésperas do casamento com o outro que foi contratado, e que esse amor é sobrinho daquele que vai ser o seu marido. Então você veja a teia que o Ariano Suassuna forma para nos enredar nessa história de amor. Para mim é um livro de amor, como eu falei, temas pesadíssimos que a gente acaba simpatizando com eles, e é muito gostoso de ler, né? Eu já conhecia, né, a tragédia de Tristão e Isolda, e para mim, tanto que eu até comentei com a Jéssica, que quando eu vi o livro, eu falei, esse livro eu não tinha lido, mas eu sabia que ele era inspirado, né, nessa tragédia, e assim, a tragédia é pesada, mas o livro não é. E aí você fica pensando, puxa vida, analisando cada personagem, olha a construção que ele faz desses personagens. Uma mulher extremamente inteligente, decidida, mas que é obrigada a casar com uma pessoa que ela não gosta. Rever o amor da vida dela, tem todo um envolvimento com esse amor que também corresponde ao que uma sente, sem saber que ele é o sobrinho do homem que vai se... Inclusive, é o homem que vai se casar com ela representando o outro no altar. Eu achei isso, assim, de uma sacanagem, entendeu? Porque, poxa, né? Aí o que acontece? Ela é uma mulher forte, uma mulher muito forte, muito decidida. Ele, Fernando, um homem com uma culpa muito grande por fazer o que está fazendo com o tio, que criou ele,
e que sente um amor muito grande por ela, mas também sente um amor muito grande por esse tio, e aí fica nesse conflito sem saber o que fazer. O tio, por sua vez, muito generoso, porque um homem naquela época, né, fazendeiro, aquela coisa toda, jamais aceitaria uma traição, ainda mais vinda como chegou a ele, foi por uma fofoca, e aquela coisa toda, todo mundo vai falar de mim, naquela época, né, os homens muito machistas, aquela coisa toda, onde que ele aceitaria uma situação dessa? Tanto que ele poderia ter matado os dois e ele fala, vão viver a vida de vocês. Então eu considerei ele bastante generoso. Quando eles vão viver a vida deles, e eles tentam viver essa vida, a culpa não deixa. Ele, mais uma vez a generosidade aparece aí, quando Fernando chega e devolve ela para o tio. Porque ele tá vendo que o amor dos dois está acabando com a vida dela. Ela tá cada dia mais magra, cada dia mais debilitada, e ele sente isso. E essa culpa e essa tristeza que ele sente por ela faz ele devolver ela pro tio e viver a vida dele a esmo. E aí, quando ele consegue encontrar uma outra, que também se chama Isaura, essa mulher mostra o que ela... Todo aqui, como é que se fala? O sentimento humano mesmo, o ciúme, o sentimento de posse que ela tem por ele, tanto que ela faz o que faz no final, e demonstra toda... Então eu achei esse livro muito legal, gostei demais da história, li ele rapidinho, e é um livro assim que eu vou reler no futuro, porque histórias que eu gosto de reler lá na frente, e... Vamos exaltar, gente, Ariano Suassuna, é um patrimônio brasileiro, sabe, é um escritor sensacional, uma pessoa sensacional, carismático, querido, inteligente, bem-humorado, sabe, eu acho que é mais ou menos assim, se espelhar naquilo que ele é e o que ele demonstra, para que a gente leve para o nosso dia a dia, porque tá faltando isso, sabe, tá faltando bom humor, tá faltando leveza, tá faltando reconhecimento do que o outro faz, e eu acho que ele é sensacional, o livro foi sensacional, foi muito bem escolhido, e amei, Malu, muito obrigada. E assim, vamos para o próximo, mas lembrando que esse foi muito legal e muito especial. Obrigada, Simone, linda, minha querida Simone. Nossa, ele realmente é fantástico, ele é delicado, ele como pessoa humana, ele é delicado, é sensível, é uma pessoa do bem, leve, feliz, elegante demais, tanto é que eu comparo ele muito, muito a gente, Dom Quixote de La Mancha, aquele sonhador, otimista e com um senso de justiça próprio dele e que quer distribuir aquilo para todo mundo, como se todo mundo tivesse a leveza, a ingenuidade e a bondade que ele tem. Eu tenho a impressão que conviver com ele deve ser um privilégio, ele deve ser uma pessoa leve, querida, gostosa de conversar, com a cara boa, com sentimentos, aquela pessoa que exala sentimentos bons. Eu acho que é isso que eu sinto nele. Exatamente isso, viu, Simone? Viu? Imagino Ela que seja assim. sabe, ela conheceu. Eu conheci exatamente isso, é essa energia leve que ele tem. Energia sabe? gostosa, de né? riso fácil, nossa, foi maravilhoso conhecer ele. Ai, que delícia. Que inveja. Como diz a Clélia e a Malu, que inveja. Que inveja mesmo. Não, e eu tava doidinha para compartilhar isso com vocês. E eu chique isso. Encantada de saber, viu? Com ciúme, mas encantada. Eu nunca tinha lido Suassuna. Eu conhecia o Alta Compadecida, o filme, que, Robert, eu recomendo que você assista e você se prepare para assistir uma das histórias mais divertidas, mais a cara do nosso país e definitivamente um clássico. Você vai assistir definitivamente um clássico. Ele vai atravessar o tempo, o espaço, ele vai rasgar o véu do tempo e do espaço e você vai rir muito e você vai gargalhar muito, não como uma obra, um filme como é que eu posso dizer, raso, mas você vai entender a profundidade, porque quando você junta Guel Arraes, quando você junta todo aquele elenco e o texto do Suassuna,
você entende definitivamente a mensagem da força que esse cara é. E lendo a obra dele agora, e entendendo o porquê que ele se inspirou, Tristão e Isolda, eu assisti um filme, como eu disse lá no começo, quando a gente iniciou aqui, eu tentei divulgar para vocês, mas eu não encontrei o filme, não sei onde ele está disponível. Eu gostei muito do filme, do livro, deste em si. No começo, eu falei bem assim, onde que tá a comédia do Suassuna? Ele vai me pegar aqui na esquina em qualquer segundo. Ele vai me dobrar aqui em qualquer momento. Ele vai fazer com que eu dê uma gargalhada, ele vai fazer com que eu vou mandar o meu sobrinho que vai me representar de um casamento armado. Mas eu preciso, toda vez que eu me proponho a ler um livro, eu preciso comprar a ideia desse livro. E eu mergulho nesse livro. Eu vou contestar os personagens, eu vou contestar todo mundo. Anacronismo, nem sempre eu consigo separar as coisas. Às vezes sim, às vezes não. Mas aqui eu comprei tudo. Eu não vou... Por que que ela foi subserviente a todos os homens e ela foi a todos? Jogava ela para o lado, jogava ela para o outro. Você vai ter que... agora vou te devolver. Agora vem para mim, agora vai pro meu tio, agora eu não te quero, e ela não aceitava, resignada, e aquela coisa toda. Isso em certo ponto, quando começava a me irritar, eu falei assim, pera, o romance romântico em excesso, eu comecei a falar assim, gente, mas será? Eu falei, sim, por que não? Primeiro eu entendi que não era um amor, eu entendi que era uma paixão, e na paixão a gente faz loucura, definitivamente loucura. E ele começou, foi uma paixão muito doida, muito louca, muito juvenil. E ela era muito jovem. E o tio já era um senhor, já era um casamento completamente armado. As histórias acontecem assim rapidamente porque tudo era muito rápido, em definitivo. Vai lá buscar aquela mulher, porque ela vai se casar comigo, eu não posso ir. Suassuna era um católico fervoroso, ele tem datas muito específicas dos santos que ele se encaixa na história, né? A capa faz referências bem diretas a isso. Então, ele joga tudo muito... Ele faz uma costura muito rápida, que são personagens que precisam dizer aquilo que está sendo dito ali. Eu me encantei com o que o texto do Suassuna quis dizer pra gente. Ele não me fez rir. Ele não me fez rir. Ele me assustou em alguns momentos. Eu falei assim, gente, eu assustou assim, eu falei assim, meu Deus, não acredito. Tétano. Vai morrer de tétano. Eu falei, não acredito. E aí, quando eu fui ler os textos a respeito do Tristão e Isolda, que eu não lembrava mais o que era, e aí, o veneno, não, mas aqui ele colocou definitivamente a paixão mesmo, e a devoção e o respeito ao tio. Ele colocou honra, ele colocou lealdade, ele colocou, mas precisamos falar, mas ao mesmo tempo tinha um amor, tinha uma paixão que foi construída, tinha um encantamento ali deles dois. E eu gostei muito, me encantou, eu comprei a ideia. Eu fui nessa paixão desenfreada desses dois, e foi embora. E até aquilo que a segunda Isaura faz, eu não fiquei com raiva dela. Eu não fiquei, porque é completamente humano. Depois, coitada, carregou a culpa daquilo, né? Só fica triste para mim, e a mensagem que passou é que não conseguiram ficar felizes em vida. E aí, infelizmente, eu preciso dizer para eles que não foi na morte que eles ficaram felizes. Não foi mesmo. Acabou-se, e aí é isso. Mas, Malu, muito obrigado, viu? Pela primeira vez eu li um texto do Suassuna. Eu conhecia só as suas obras e as suas inúmeras entrevistas que eu fui compartilhando no decorrer do mês, algumas, e são incríveis, e ele era maravilhoso. Eu que agradeço, Cleiton, e agradeço também por tudo que você colocou no grupo esses dias. Você colocou coisas que eu não conhecia. Pela primeira vez no mês, assim, eu acompanhei melhorzinho o grupo, porque eu não acompanho quase o grupo. Eu olho mais o dia do debate para saber o próximo livro e ouvir vocês. Mas desse mês eu até que dei umas olhadinhas lá. Eu quero agradecer a todos vocês pelas palavras carinhosas, tá? Pelo acolhimento. E
pelo esse senso crítico bacana, esse sentimento humano que vocês têm. Vocês são muito especiais, gente. Muito obrigada aí por tudo, viu? Eu preciso compartilhar um negócio. A nossa amiga curadora, Malu, falou bem assim no começo do encontro, sobre esse fazer desse clube, esse nosso, que todos nós estamos aqui unidos. E quando a gente está montando os vídeos de apresentação, que é a curadoria que derrama isso para que a gente faça, a Malu, eu tinha feito um esboço, alguma coisa, e ela olhou com a sensibilidade dela, ela olhou e falou assim: Cleiper, esse livro é sobre amor. Esse livro é sobre duas pessoas que se amam. Esse vídeo que eu tinha feito, eu tinha colocado uma cena específica e ela muito delicadamente, amorosamente, ela falou assim: a gente precisa de amor aqui, vamos substituir essa cena por outra cena. E a gente fez a substituição. E aí eu digo para você assim: esse clube não é feito só por uma pessoa, entendeu? E você delicadamente colocou aquela cena que você sabe qual é, que eu fui atrás, achei, coloquei, e fiz a substituição. E depois que eu li o livro, eu sempre leio no decorrer do mês, porque não tinha como eu saber, eu no meu imaginário imaginei que poderia vir a ter uma cena como aquela. Fiz a retirada de forma assertiva, porque você, com a sua sensibilidade, retira, porque não vai aparecer isso no livro, isso não está aqui e não vai estar no universo da proposta. E a gente fez a retirada e é isso, tá vendo? Você é show, né? Compartilhar isso com você, porque você foi incrível. É 10, você sabe ouvir, carinhoso e tirou, ficou melhor eu achei, né? Eu não, todo mundo. Obrigada, Cleiton, muito Meu obrigada. página foi especial, olha só. Ganhei, eu usei eles que tem um cacto, eu falei assim: vamos lá, vamos utilizar esse aqui. Pronto, parei de falar, gente. Eu quero só fazer um comentário rápido, que você disse que na leitura você não conseguiu dar risadas. E eu percebi isso, eu li na crítica a esse livro, que diz exatamente isso, que neste livro ainda não aparece o humor característico do Suassuna. Ele vai aparecer depois. Era o comentário que eu queria fazer. Gente, eu adoro o Ariano, de muitos carnavais. Sou puta porque ele é paraibano, não é pernambucano. Eu acho que ele tinha que ter nascido no meu estado. Papai que me apresentou o Ariano. E tudo que eu vejo que tem coisa dele, assim, eu vou atrás. Teve até uma novela na Globo, que foi inspirada no Rei da Pedra, né? Ganhou um monte de prêmio lá fora e tudo, mas eu nem assisti, porque eu não sou de novela. Malu, obrigada pelo livro. Maravilhoso, adoro. Sem nem o que dizer, gente. Eu vejo tudo do Ariano. Tem tanta coisa dele no YouTube. Eu vejo tudo. Morro de rir com as coisas dele. Vocês colocaram várias coisas no grupo, né? Algumas eu já conhecia, outras não. Fui lendo. Eu sei lá, eu acho ele um gênio nordestino, viu? Eu sou super suspeita. Muito bom trazer uma coisa assim tão Brasil para um livro, uma coisa não, um livro tão Brasil para gente. Muito bom, muito bom. Ele nunca saiu do Brasil, né? E nem precisa, porque ele fala tão bem do nosso país, ele entende tão bem do nosso povo, das nossas coisas. Ele é um dos grandes brasileiros, escritores, com certeza. Obrigada, Malu. Obrigada a você, Paty, por completar aí com chave de ouro, fechando aqui quase o porque nosso todo mundo já falou encontro. tanta coisa e tudo tão igual o que eu penso, que eu só tenho a agradecer. Eu tinha lido Ariano na escola, mas assim, né, adolescente, li coisa para a escola, então não conta muito. E eu adorei esse livro, adorei, achei assim uma tristeza, conversei com minha mãe, com a Andréia, com o Cleiber, com a Karina, uma tristeza assim sem fim, porque não tem como você falar que fulano tá certo ou fulano tá errado, ou que agiram de maneira certa ou que agiram de maneira errada. Então, para mim foi realmente uma tragédia, apesar de uma tragédia trazida aqui para a nossa realidade, né? O que eu achei fantástico.
porque é aquilo, a gente observa os personagens do livro e a gente vê que é gente como a gente, então qualquer um poderia estar numa situação daquelas, e é isso, adorei o livro, obrigada, Malu, foi ótimo, adorei ler Ariano Suassuna. Cadê? Que visitou na escola, ela saiu? Que ele visitou na escola, fiquei com inveja também, mas Camila, muito legal isso. E Ele triste, ele costumava fazer isso antigamente. Foi bem na época do meu ensino fundamental, era bem legal. Nossa, deve ser fantástico, assim, você ver uma pessoa que é tão, né, reconhecida no Brasil e no mundo, e você tá ali. E ele é muito assim, pelos vídeos que a gente vê, ele é muito gente como a gente mesmo, né? Ele é muito próximo das pessoas e ele sempre se colocou. Ele nunca se colocou como, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é sempre ali, gente como a gente. Então, isso eu adorei. Adorei. Muito obrigada, Malu. Obrigada a você, Jéssica. E olha, a condição da mulher nesse livro é bem clara, né? Como o Cleiton colocou. Ele decide que ela deve ficar com o tio, ela fica, depois ela vai embora com ele, porque o tio manda os dois embora, depois fica por conta dele também tomar a decisão dela voltar para o tio. É uma condição de mulher muito dependente, muito dominada, né? Uma condição muito, muito triste. Eu acho que ela foi fazendo tudo muito por amor, né? Assim, eu imaginei, eu senti que as coisas foram feitas por amor. Então é isso que vai fazer tudo ficar bem? Então eu faço. Eu ir embora, eu ficar. Então eu achei que ela foi se colocando nesses lugares, porque ela não parecia uma pessoa extremamente submissa, nem nada disso. Então, eu acho que ela foi, essas decisões que foram sendo tomadas, que ela foi sendo levada, foi por amor. É um livro de amor mesmo. Eu também acho que foi por amor, mas tem a condição colocada de alguma forma da mulher. Tem. Porque ela tentou casar com o Marcos e ela ainda disse assim, foi meu pai, que não sei o quê, mas eu não posso negar que eu também quis, porque ele era um homem muito rico. Então, assim, foi meu pai, mas eu também quis, porque era um homem rico e muita gente queria e ficava com inveja. Então, assim, você colocar Imagina a gente naquela situação ali, vou casar com um homem rico, é o que tem. É o que tem, né? Exatamente. Mas ela se demonstrou também forte quando ela reconheceu no Fernando aquele amor dela, que ela cuidou dele, e que ela se entregou para ele. E a naturalidade, que assim, você se incomoda de me conhecer eu mesma me apresentando, sem ninguém me apresentar a você? Entendeu? Essa condição da mulher, nessa condição, que para conhecer um homem, alguém teria que chegar e apresentar. Tem uns detalhezinhos que fica bem sutil e que mostra isso. Mas ela foi grandiosa e ela voltava por amor. E quando ele falou com ela para ela voltar para o tio, que ele estava muito triste os dois estavam se acabando, se destruindo, a destruição era mais pelo remorso. Porque quando ele falou com ela, ela disse, eu também sinto esse mesmo remorso. Sim. Tava só um esperando, e ficava muito isso, né? Um esperava o outro falar primeiro, e ficava naquela de, não vou falar, eu vou esperar ele falar, mas todo mundo sabia o que eles estavam sentindo, então sempre ficava esse remorso, né? Corroendo eles. É triste demais, gente, pelo amor de Deus. E quem tem em consideração pelas pessoas já passou algum conflitozinho muito menor que esse, sabe como é delicado a gente magoar alguém que a gente ama e quer bem, né? Eu estava falando para as meninas, para a Andréia, para a Karine, que você não tem geralmente nos livros a gente tem um vilão, aquela pessoa que vai chegar e vai acabar com tudo, e nesse livro não. A gente fica esperando que o Marcos vá ser o vilão, e ele nunca é, porque ele é uma pessoa de gente boa. Então você fica assim, bora homem, reage, e ele tá lá, não vou, e é isso. E aí tem aqueles dois lá, a fofoqueira que chega pra falar que a Isaura tá dormindo com o Fernando, não sei o quê. Então, são poucas, assim, de vilões que a gente espera, né? O outro cara lá, que é o que leva a facada, mas
de vilão durante o livro, não tem. É sempre aquela dualidade de, mas espera aí, essa pessoa aqui, ela é ruim por ela estar fazendo isso? Ah, não é. Aí você já fica... Então, você mesmo já vai ficando assim, não, eu tô julgando essa pessoa aqui, mas o que eu faria nesse lugar? Mas ele é ruim por agir assim, ele é ruim por agir assim, ela é ruim por agir desse jeito. Então, a gente sempre fica nesse conflito interno, né? É o que, mãe? Mas você vê que fofoqueira é um bicho nojento em qualquer lugar, né? Porque ela sabia até que era no cajueiro. Ai, que raiva daquela mulher. E a alegria e a satisfação dela de contar para a amiga que não cantinha igual ela. E a feliz com o mal a satisfação de ver a infelicidade e o mal que estava fazendo. É complicado. O ser humano, esse livro traz muito o ser humano. Muito. Muito. Se a gente, quanto mais a gente pensar, mais a gente vê que traz a caridade, traz o amor, traz o perdão, traz a inveja, traz a consideração, o respeito. Ele é uma riqueza muito grande. Quanto mais a gente vai pensando no livro e pensando nesse comportamento, no outro comportamento dos personagens, mais a gente vê que ele traz um tema só, e naquele tema ele só mostra aquilo, ele não mostra as outras características da Isaura nem do Fernando. Uhum. Traz esse tema para trabalhar esse tema, o amor dos dois e o trio, ele e o tio, o casal e o tio, que seria o casal o tio e ele o Fernando o outro, mas na verdade, né, mudou. E traz também a religiosidade e os sentimentos humanos, porque o poder da religião nesse livro é uma coisa parecida com o que existe e existia mais ainda, né, de forma mais profunda. Porque para ele mandar um sobrinho, uma pessoa casar por procuração, os dois se amando, chegar lá e o padre fazer o casamento dos dois, para ele trazer... É muito, muito delicado, é muito sensível. Muito. Né, eu gostei muito. Valeu, Jéssica. Eu só queria acrescentar um comentário que ninguém falou sobre isso, o projeto gráfico do livro. É maravilhoso. É diferente de tudo que se conhece. A forma como os capítulos vão sendo colocados e as ilustrações. É um projeto gráfico, é uma obra de arte. Dentro da obra de arte é uma obra de arte. Era isso. Parabéns pela indicação do livro nesse sentido, do livro ser uma obra de arte, realmente. Muito bonito. Robert, é a sua cara essa fala. Realmente, esse livro, olha a ilustração dele, cada página ilustrada é uma obra de arte. Com certeza. Parabéns, Robert. Obrigada. Só que vocês falaram da religião, porque eu acho que a ideia do Ariano, né, era que não tinha que ter vilões, porque o amor deles era o próprio vilão, era o próprio veneno, e aí a religião também funcionava para aumentar a culpa. Então, assim, eles já tinham uma culpa muito grande, e toda vez que se traz a religião, ainda é para aumentar mais a culpa, porque eles tinham que se confessar ao padre. O padre sabia, e aí, né, tinha aquela questão. Então, aí quando você vê a fofoqueira é a serpente no paraíso, né? Porque além de estarem ali em pecado, com toda aquela questão da culpa, numa hora deu ruim, como ia dar. Então, acho que é por isso que naquela esperança também de ter um vilão, para a gente dar uma justificada no amor deles, porque tinha momentos em que eles estavam assim, que o Ariano fala, a primeira vez que eles cometeram o adultério foi muito doído, muito difícil. A segunda vez foi um pouco menos difícil. Então, a gente vai buscando o vilão ali para achar, assim, para a gente falar, não, mas o Marcos era ruim, ele merecia ser traído, porque ele era um homem mesquinho, porque não sei, mas aí quando a gente viu que ele só foi bom, e aí a gente falou, então o amor deles foi o veneno e o doce do livro. Eu acho que o livro era só sobre isso, não queria aprofundar muito, a personalidade das personagens não era interessante, né? O que o Ariano quis mostrar para a gente foi só assim, uma questão extremamente cotidiana, né? Poderia acontecer com qualquer pessoa, e que ele não precisava
falar por que a pessoa agiu daquela forma, porque ela era assim em vida social. Não. Acontece com qualquer pessoa, nas melhores famílias, eles se apaixonaram. Concordo com o Kleiperon, quando ele diz que era mais uma paixão que um amor, porque era tudo muito exacerbado, e eu acho que o fato de ser proibido torna as coisas ainda mais mais interessantes, né? Como Romeu e Julieta, me lembrou muito Romeu e Julieta, porque começa com uma coisa pequena e quando você vê tá lá desdobrando, porque parece que o amor tem que ser difícil, porque para você amar de verdade tem que ter tudo muito sofrido, e aí você fica procurando. Então eu achei o papel da religião nisso, de trazer mais culpa para quem não precisava da culpa, né? Então eu gostei, a narrativa dele nessa, é porque ele não queria trazer grandes embates com relação aos personagens unitários, né? Eles queriam trazer aquela questão humana ali, da traição, de como você vai agir, para que lado você vai tender. Por isso que ele fala pra gente, não sejam muito duros para julgar, isso poderia acontecer com qualquer um. E eu achei que foi isso. Então, vocês falaram da religião, eu lembrei, procuramos o vilão, não precisava de vilão, né? Eles já eram os próprios vilões, porque a gente deu aquela humanidade para eles, né? Porque a gente não odiou os dois que eram errados, porque a gente entendeu que eles se amavam, mas se você pensar bem, o vilão seriam eles. Porque o tio só foi lá pedir em casamento e ela aceitou. Claro, num outro contexto, uma outra sociedade. Mas, assim, ela teve uma escolha, entre aspas, né? Porque o que tinha para uma mulher naquela época? Ou convento, ou você se tornava prostituta, ou você casava. E no dentro dela, ela podia casar com quem? Um homem rico. Então, ela ganhou na loteria. E, gente, que loucura, né? A pessoa vai cuidar de um homem doente, se apaixona ali. Não é uma loucura? Não é uma vontade muito grande de amar fora? Gente, eu acho que é isso, de viver a experiência. E eu achei bem bacana, porque é um livro simples, entre aspas, mas eu acho profundo, sim. Porque, como o Malu disse, se a gente for conversando e for lembrando, a gente vai trazendo mais camadas, não é? Vai trazendo mais questões. Eu achei bacaníssimo. Olha, realmente vou ficar remoendo essa história. Era só isso. E eu vou trazer para o papo aqui uma questão. Nossa, alguém levantou a mão, Caroline. Eu vou falar rapidinho, Caroline, e aí você fala rapidinho. O nome da segunda esposa ser o mesmo que da Isaura, e no final ela simplesmente fazer aquilo, é como se fosse uma Isaura fragmentada, é como se fosse uma segunda versão da Isaura. Bem assim, não, ela não tinha que aceitar aquilo. Como assim eu vou aceitar a outra vindo no seu momento de partir, eu sabendo que vocês têm amor por ela mesmo, em definitivo? Não, ela tá vindo com um pano preto, uma bandeira preta, ela não veio, quem tá aqui sou eu, quem tem que estar ao seu lado sou eu. É como se fosse a outra, tudo que a outra poderia ter feito. Eu não vou me casar com o Marcos, eu não vou precisar do dinheiro dele, vamos lutar juntos, tudo que a outra não fez com relação a esses nãos, essa fez. Mas ela carregou a culpa, tá, ponto. Mas essa Isaura fragmentada aí, esse mundo invertido, pode dizer, ela veio com esse não e ele entregou pra gente, né? Engraçado isso. Rapidinho, só porque a Andrea falou a questão da religião, mas é interessante como a gente pode ter pontos diferentes, né, também. Eu vi no livro a religião mais como uma amenizadora até, né, enfim, dos sentimentos de todo mundo, né. O padre estava ali ouvindo as confissões e ele guardou, né, ele não chegou a falar, mas quando o Marcos soube, ele foi até ele, né, o padre, né, foi até o Marcos, e o Marcos desabafou, né, enfim, o padre ouviu e tentou amenizar um pouco, né, os sentimentos dele, né, ouviu tudo que ele tinha para falar e, né, enfim, ele teve uma presença, assim, né, achei interessante também, mas eu concordo também essa questão da culpa, né, que a religião também pode trazer. Mas é isso, eu pensei essa outra parte também, né, da religião, o padre tá lá para ouvir e depois ele foi lá, né, até o Marcos conversar e tudo. Gostei dessa colocação. A postura do padre foi de amenizar, de conciliar, de não julgar. Embora a religião em si é que já deixa as pessoas com toda essa culpa, né? O
papel da religião realmente põe essa culpa. Eu achei o padre bem acolhedor. Tem a coisa do céu, do inferno, tem a coisa, a cultura, é muito pesado. Não tenho nada contra a religião, é só uma posição. Obrigada, Carolina. Boa colocação. O padre fez um papel bem bonito mesmo, um papel bem humano. Conciliou do começo ao fim, até para trazê-la de volta e levá-la para o Marcos, né? Até esse momento. Mais alguém gostaria Cleide. de falar? De expor sua opinião a respeito do Fernando, das Isauras, ou da Isaura fragmentada, e de todo o contexto que o nosso querido Suassuna apresentou pelas mãos e o olhar da nossa querida curadora Malu? Vou fazer igual o padre. Fale agora ou cale até o próximo encontro. Essa parte vai tirar da gravação, tá, pessoal? Que eu tô virando aqui do pavê. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Eu só fazer aí um comentário sobre a fala da Andréia, que eu achei muito bacana, a questão de determinar um vilão, né? Tinha que ter um vilão para quebrar todo aquele sentimento de nobreza, porque a renúncia dos dois de entregar a Isaura, assim, com todo aquele amor que eles tinham um pelo outro, tanto o Fernando como a Isaura, e ela, de repente, ter que ir morar com o Marcos, é uma nobreza de sentimento, assim, que foi além do amor que os dois sentiam, apesar do amor predominar o tempo inteiro, um amor tão intenso daquele lá, mas, de repente, a nobreza de sentimento da Isaura e do Fernando fizeram com que eles renunciassem àquele amor tão bonito deles. Então, tinha que aparecer justamente um vilão, como a Andréa falou, tinha que ter um vilão para quebrar toda essa coisa, porque tinha que alguma coisa acontecer. De repente, aquela facada que ele deu lá foi por pura provocação, porque o rapaz sentia ciúme do apego e da nobreza de sentimento do Marcos com relação à mulher e ao sobrinho, porque ele aceitou, sabe, ele perdoou, então ele até falou que ele era chamado de corno, toda aquela coisa, né, porque ele estava acima do sentimento de qualquer ser humano, ele perdoou os dois, de qualquer forma, ele aceitou a Isaura, né, aí tinha que aparecer um vilão, que foi o caso do outro lá, por ciúmes, e não aceitava, por machismo, aceitar a entrega do tio e do sobrinho, o quanto eles se amavam, e aí começou a provocar e houve toda aquela tragédia, né? Ele acaba matando o rapaz, primeiro ele matou, antes ele deu uma facada, né, no Fernando, e depois o Fernando matou ele, não sei como é que foi o negócio aí. Eu sei que tinha que aparecer um vilão, alguém tinha que aparecer para quebrar esse encanto, porque era muito sentimento, tanto sentimento de renúncia e de amor, era um amor muito bonito, e a renúncia dos dois aí mostrava que os dois tinham sentimentos muito nobres, né? Então eu achei muito bacana, viu? Gente, eu quero agradecer a você, Cleiton, por ter coragem de me pedir para aceitar uma curadoria. Você foi muito corajoso e foi um desafio enorme. Quero agradecer muito a todos vocês. Nossa, estou me sentindo leve, satisfeita. O livro trouxe a leveza, trouxe um diálogo leve, agradável, um livro fácil de ler, um livro pequeno, rico em arte, em cultura, um livro patriota, né? Então, assim, foi nesse sentido que eu quis escolher o livro. Especialmente um livro de amor, de carinho, respeito, gentileza, doçura, esse lado leve da vida. Foi isso que eu quis escolher no livro e trazer para vocês. Obrigada pela aceitação, obrigada por cada palavra que vocês disseram, viu? Beijo para todos. E vamos agora para o próximo livro.